Pessoal, a gente precisa ponderar algumas situações, as coisas que aconteceram por esse jogo. Essa aqui é a análise pocket de Boa Vista 1 e Fluminense 0. Galera, ficou nítido, ficou na cara que o Fluminense não quis jogar esse jogo. O Fluminense não queria estar participando dessa partida, não queria ganhar essa partida. Até no. Tava falando muito na transmissão, eu tava vendo o jogo pela GE TV até. Tava falando muito na transmissão o quanto que o Fluminense estava sonolento, querendo nada com nada. Então, desde o aquecimento, estava vendo que o time não estava com aquele mesma capacidade, aquele mesmo empenho. Mas eu notei aqui, igual eu falo com vocês, a minha colinha para falar com vocês o decorrer desse jogo todo. Cara, no começo do jogo teve dois erros do Igor Rabelo. Isso, tipo assim, o Igor Rabelo foi igual aquele jogo, não sei se vocês vão lembrar, o jogo do ano passado contra o Red Bull Bragantino, que o Guga errou ou no começo do jogo. É, foi a mesma coisa que aconteceu. Que tipo, quase que a gente leva 2 gols por culpa do Igor Rabelo por ele estar desconectado com a partida, sabe? O Vitorino reclamou pra caramba, quase que, tipo assim, entregou o gol tão fácil assim pro Boa Vista de primeira. Só que parecia que o Boa Vista ele tava querendo muito mais esse jogo, sabe? Querendo ganhar. Boa Vista, a princípio, queria um empate, que o empate para eles era melhor. Mas no decorrer do jogo, Boa Vista viu mais chances sendo criadas e mais oportunidades de vencer esse jogo com o Fluminense do que o Fluminense vencer, sabe? Então, eu tava notando aqui muita coisa sobre o Boa Vista, conseguindo se impor no jogo, tendo as melhores chances. O Fluminense não entrou no jogo. O Boa Vista estava fechando muito as jogadas do Fluminense, cortando muitos passes e o Fluminense tendo dificuldades. O Fluminense, na maioria, quase o jogo inteiro, fazendo aquele que é do lateral tocando pro zagueiro, o zagueiro tocando pro outro zagueiro, e do zagueiro tocando pro lateral direito e depois o lateral direito toca pro zagueiro, o zagueiro toca pro lateral esquerdo, depois volta pro zagueiro, e tipo assim, o time toca pro volante que ele ameaça ir pra frente, depois ele toca pra trás. Então, tipo assim, a gente fica meio inércia, sabe? Não tem um cara ali que tava despontando o jogo, igual foi o Santos Moreno no primeiro jogo, que tava buscando mais a partida, buscando as jogadas. O Lescano apagado no jogo, não tendo muitas oportunidades, muitas chances. É, Depois aqui, eu coloquei, anotei aqui, a primeira chegada do Fluminense foi aos 23 do primeiro tempo, uma cabeçada do Igor Rabelo que bateu ali na rede pelo lado de fora. E foi a única chegada do Fluminense durante o primeiro tempo inteiro, sabe? O Fluminense não chegou ao gol. Aí eu coloquei assim, o Wallace Davi tomou um amarelo depois de um lance que quase que, pô, levaria uma expulsão, mas de novo fazer uma partida ruim. De novo o Wallace Davi recebendo a chance que ele tem para a vida dele, a chance que ele é a única oportunidade que ele tem na carreira dele de conseguir se consolidar para jogar o resto do ano no Fluminense e que ele foi destaque na base, continua sendo destaque quando joga na base, mas no profissional o cara não se encaixa. Não sei se é o estilo de jogo, se ele é mais um primeiro volante, igual o Otávio e não faz muito bem essa função de segundo volante. Porque, cara, hoje eu fiquei totalmente, tipo assim, o que tá acontecendo, sabe, com o time? Porque o Wallace Davi não faz nada, o Otávio é pior ainda que ele. A gente, tipo assim, meio campo totalmente nulo no jogo. O Lescano não aparecendo. O único cara ali que estava despontando no jogo era o Matheus Reis. Ele tentava fazer alguma coisa. O Matheus Reis, ele tentava. E parecia que ele estava com gana ali, querendo ganhar esse jogo. Sabe? É, Coloquei aqui aos 40 minutos uma jogada boa que o Riquelme fez ali de individualidade, mas também a única jogada que o Riquelme fez durante o jogo inteiro. A jogada que ele fez, ele cruzou errado, por sinal, bateu ali e teve uma sobra ali que o Matheus Reis deu uma chapada e quase fez o golaço ali no cantinho ali. E também, tipo assim, a única jogada ali que o Fluminense teve ali, mas o Fluminense acertar o gol. Eu acho que o Fluminense acertou o gol nenhuma vez esse jogo todo. Aí depois teve aquela lesão do John Kennedy, né? A lesão do John Kennedy, cara, na hora
eu achava que era nada, mas vendo o lance, quando foi o Gabriel Caran, né, que foi até o cara que fez o gol do Boa Vista, ele, quando fez o carrinho em cima do John Kennedy chegou a torcer o tornozelo. Isso pode ter prejudicado ele, mas torcer pro John Kennedy que não tenha sido nada grave aí para ele aí e que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Porque estava bem, né? Agora nesse segundo jogo de temporada já parar com lesão é meio complicado. Depois o Lelê entrou no jogo, o Lelê começou até tendo uma oportunidade de gol, mas depois, enfim, depois a gente analisa mais falando do segundo tempo. Mas igual eu notei aqui, o primeiro tempo terminou com aquele jogo sonolento, jogo fraco que a gente viu. Jogo totalmente fraco do Fluminense, sonolento, sem chances. O Boa Vista se impondo no jogo, parecia que o Boa Vista era o time que queria ganhar esse jogo, que o Fluminense só para cumprir a tabela. Eu destaquei o Wallace Davi, Riquelme Felipe, jogando nada no jogo, jogando nada, não aparecendo. Eu fico totalmente pensativo com o quê? O Riquelme Felipe, ano passado, ele teve a oportunidade da vida dele, sabe? Para ele se consolidar também no elenco. E chegou certo ponto que ano passado ele, cara, arriscava todas as jogadas, fazia todas as jogadas individuais, partia para cima de todo mundo, sem medo. Só que parece que o Riquelme Felipe acabou, cara. Um cara que, assim, jogava muito. Esse jogo de hoje tava com medo de ir para cima dos jogadores, pô. O treinador do Fluminense, o Cubeiras, ali interino, no jogo contra o Madureira, ele teve que falar pro Riquelme pra ele partir pra cima. E mesmo assim, o Riquelme fez uma jogada de partir pra cima e depois não fez mais nada. Esse jogo, o Riquelme Felipe, o jogo inteiro, não fez nada para agregar de bom pro Fluminense. Não fez nada, não cruzou, não chutou, não fez um cruzamento certo, só tocou para trás e tocou pro lado ali. Mas uma jogada individual do Riquelme Felipe não teve. E ele é um jogador que a gente esperava muito dele nessa temporada. Ainda mais da última temporada que ele teve, a gente esperava muito do Riquelme Felipe para ele consolidar mais ainda o espaço dele no time, sabe? Porque a gente sabe que ele é um jogador muito bom na base e tudo, mas não teve não tá começando, sabe? Não queria, sabe? Parece que não queria jogar também. Na transmissão, até não sei se vocês escutaram, a torcida do Fluminense estava xingando já o Riquelme Felipe, tipo assim, implorando para ele partir para cima dos caras para jogar. E o Riquelme Felipe não fez nada no jogo para agregar o Fluminense, não fez nada para ajudar o Fluminense. Mas enfim, segundo tempo começou, cara, com 2 minutos de jogo, um escanteio já de cara, o Boa Vista foi e fez o gol, reforçando mais uma vez. O segundo gol que o Fluminense toma na temporada, e é o segundo gol de bola parada que o Fluminense tomou na temporada. Reforça de novo o problema que o Fluminense tem na bola parada. Ano passado a gente teve esse problema, ele fez muito e sofreu muitos gols, na verdade, de bola parada. E, de novo, é o segundo gol que o Fluminense toma de bola parada. Precisa ser ajustado isso urgentemente. O Fluminense está sendo muito pouco efetivo. E eu até destaquei que depois, no decorrer do final do jogo, um time que não consegue ter uma bola aérea defensiva muito boa, se o Fluminense ficasse igual terminou o jogo, tentando cruzar a bola na área para conseguir algum prestígio de um gol, se um time que não é bom na bola aérea defensiva não vai ser bom na bola aérea ofensiva. Aí como que a gente consegue ter jogadores bons para fazer gol de cabeça na bola aérea ofensiva, sendo que a gente não tem jogadores bons para fazer na defensiva? Não encaixa. Então isso vai ficar virando chuveirinho na área e ninguém faz gol. Ninguém deu um prestígio ali. Só o Gêmeos ali que teve uma cabeçada ali que por pouco fez o gol, bateu no travessão, mas faltou pouco, sabe? É um único ali que, tipo assim, tentou fazer alguma coisa. Mas, por sinal, mais uma partida muito boa do Gêmeos. Não teve culpa no lance do gol. No gol, quem teve culpa ali foi o Júlio Fidelis, que não acompanhou o Gabriel Caran. Mas o Gêmeos, de novo, fazer uma partida muito boa no Carioca, se consolidando ali, mostrando ali pro time ali que ele merece essa chance para ser titular do time. Mas o Boa Vista continua atacando. Aquele jogador camisa 10 do Boa Vista, o Misael, cada escanteio dele era um perigo pro Fluminense. O Fluminense
quase tomava gol em todo escanteio dele que era fechado. O Fluminense estava sofrendo muito. Aí entrou o Agner, o Wesley Natan, que saiu o Wallace Davi jogando mal demais, e o Lescano também que não estava aparecendo. O Agner não apareceu também no jogo. O Wesley Natan até tentou com as suas jogadas individuais, igual eu reforcei para vocês no vídeo pré-jogo. Eu queria ver o Wesley Natan jogando. O Wesley Natan mostrou o potencial dele, mostrando que ele é um jogador que arrisca e tem o X1 muito ativo no jogo. E pode ser um cara muito importante para esses próximos jogos. Eu pensaria muito em colocar o Riquelme Felipe no banco nesse jogo contra o Nova Iguaçu e começar o jogo com talvez o Santi Moreno e o Matheus Reis e dar oportunidade para o Wesley Natan de novo, porque a gente viu que o moleque chegou, sofreu faltas, estava buscando o jogo, estava querendo o jogo, diferente do Riquelme Felipe que tipo, só ficou ali tocando, jogando pro lado, pedalou e tocava para trás. Eu fico sem entender, tipo assim, qual que foi a motivação do Riquelme Felipe, sabe? Se ele quer jogar bola, se ele não quer mais jogar bola pelo Fluminense. O Fluminense teve um festival de passes errados também. Tentou bolas aéreas, igual eu falei com vocês aqui. Depois, no final aqui, o Davi Melo recebeu sua primeira oportunidade no time profissional. E o Léo Jansen também entrou no jogo para tentar fazer alguma coisa. Detalhe, né, que o Davi Melo, primeira oportunidade dele no profissional, ele já tem um cartão amarelo já. Que é orgulho do pai, né? O Felipe Melo deve estar chorando nessa hora de orgulho do filho de ter tomado o cartão amarelo com o seu primeiro carrinho no profissional. Mas deixando essa zoeira de lado, galera, resultado muito ruim para essa sequência do campeonato. Quando acabar essa rodada aí, provavelmente no domingo, né, à noite, provavelmente eu faço esse vídeo e lance na segunda-feira desse resumão da rodada para a gente ver mesmo como que foi essa rodada pro Fluminense. E agora o que resta é torcer. O Volta Redonda vai jogar contra o Flamengo, entendeu? O Vasco vai jogar contra o Nova Iguaçu e a gente torcer para um tropeço do Volta Redonda, um tropeço do Vasco, para a gente não ficar muito atrás ali na tabela, porque são 6 jogos. Já temos uma vitória contra o Madureira e agora mais uma derrota. Se a gente não conseguir somar pontos suficientes, piora pra gente, porque quando terminar a tabela, o primeiro pega o quarto colocado e o segundo pega o terceiro. Nisso aí a gente pode pegar um clássico aí, pode dificultar a gente no, nas fases eliminatórias do Campeonato Carioca. Mas só isso que eu tenho pra falar do jogo. Tomara que o Fluminense melhore, tenha um banho de água fria, melhore. O jogo contra o Nova Iguaçu vai ser lá no Luso Brasileiro. E tomara que tenha uma reação, sabe, do time. Riquelme Felipe volte a jogar bola, o Wallace Davi tente aparecer, porque a impressão que a gente teve hoje foi, né, principalmente minha, um incômodo muito grande com falta de efetividade do time. Matheus Reis tentou fazer o que ele podia, mas fazer sozinho não faz gol. O Lelê provavelmente seja titular contra o Nova Iguaçu. Provavelmente alguns jogadores desse grupo 2, chamado assim, volte nesse jogo já contra o Nova Iguaçu. Eu colocaria, sei lá, para voltar nesse jogo. Já colocaria, será o. Vamos pensar que já daria oportunidade pro Keno, assim, para ver como que é a situação, mesmo não gostando do Keno. Pô, se o Soteldo tivesse bem, eu acho que valeria uma oportunidade para ele já voltar. Acho que o Canobi também podia, o Serra, enfim. Esses caras aí de efetividade ofensiva pro time, o Facundo Bernal. A gente já viu que a gente precisa de um elenco mais experiente para esse decorrer dos jogos. Então, nesse jogo contra o Nova Iguaçu, eu acho que o Cubeiras lá, junto com a avaliação do Zubeldi, todo elenco assim, técnico assim, vai ponderar a volta já de alguns jogadores do time titular para somar pontos nesse Carioca. O que, que a gente precisa para esses jogadores terem mais minutos, para começar a entrar em forma e a gente voltar a ter nosso time assim 100% aos poucos. Mas deixa seu like aí, beleza, galera? Se inscreve no canal. Isso aqui foi a análise pocket de Boa Vista 1, Fluminense 0. E que na quarta-feira, e a gente. Acho que é quinta-feira o jogo, né? Contra o Nova Iguaçu. A gente volte e tenha um elenco totalmente diferente do que a gente viu hoje, que é um elenco totalmente sonolento. Valeu, galera. Deixa seu like aí, não esquece não, tá?